Amém, povo de Deus? Deus é bom, irmão, o tempo todo. Sem demoras. Né? Como eu já saudei a igreja. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Aleluia. Aleluia. Salmo 46. Não vou demorar. Amém. Essa palavra falou muito forte no meu coração no dia de hoje. Salmo 46. Todos acharam? Vamos ler, para ganharmos tempo. O título da palavra diz: A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela, e ela não será abalada. E Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. É Ele quem faz cessar as guerras até o confim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? Sente dando glória a Deus. Um salmo importante para mim, não só no dia de hoje, mas é um salmo que falou comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Melhor ainda, esse salmo foi importante e é importante para mim, principalmente num dos meus piores momentos da minha vida. E esse salmo fala sobre a confiança em Deus. Fala sobre você ter Deus como seu refúgio. Fala sobre ter Deus como a rocha inabalável. Fala sobre ter Deus como fortaleza. E esse salmo, ele inicia fazendo uma declaração. O salmista declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E há momentos em nossas vidas, irmão,
em que se deparamos com algumas adversidades, se deparamos com alguns problemas, algumas aflições que é normal acontecer na nossa vida cotidiana como servo do Senhor. Se deparamos com algumas montanhas para subir, se deparamos com alguns leões para vencer, se deparamos com algumas muralhas para derrubar. Mas o que mais me chama a atenção é que em meio a tanta coisa que nós vivemos, lembramos de tantas coisas, lembramos de tantas oportunidades, mas a última coisa, irmão, que vamos se lembrar é de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E antes de eu e você entender essa palavra, precisamos compreender que o salmista, a pessoa que escreveu essa palavra, acredito eu que ela estava passando por um momento turbulento, por um momento difícil, em que nos momentos difíceis a primeira coisa que vai acontecer é que Satanás ele vai tentar enfraquecer a sua mente. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é fazer com que eu e você perca a nossa confiança em Deus. E no momento em que nós passamos por turbulências, por dificuldades, da mesma forma que esse salmista estava vivendo nesse momento de angústia, ele nos ensina, irmão, uma coisa importante nessa palavra, que por mais que se deparamos, meu pastor, com ventos e com adversidades, precisamos compreender que a nossa palavra, ela tem poder, irmão. E que muitas das vezes, por enfrentar esses problemas de frente, permitimos com que o problema, ele se sobressaia sobre a nossa fé. Por enfrentar esses problemas, permitimos que as aflições, elas falem mais alto do que o nosso pensamento em Deus. E o salmista nos ensina que Deus, ele deve ser sempre o centro da nossa vida. De que quando eu entendo que acima de mim e do meu lado existe um Deus poderoso que guarda a mim, guarda a minha família, que guarda a sua casa, é impossível de você olhar para Deus e não ter Deus como refúgio. É impossível eu e você olhar para Deus e não sentir que Deus, perto de Deus, nós estamos perto de Deus. É impossível eu e você se aproximar de Deus e Ele não te guardar, irmão. E o que me chama a atenção aqui é o tamanho da confiança desse salmista. E quando entramos por essas portas, muitas das vezes permitimos que os pensamentos de fraqueza, as preocupações, as aflições, entre conosco no momento mais importante, que é o momento de eu e você adorar a Deus. E por permitir que os problemas entrem junto comigo e com você, na hora de adorar, significa dizer que quando eu e você permite isso acontecer, é que o seu corpo vem para a igreja, mas a sua mente está focada no problema. E quando isso acontece, nós não adoramos. Quando isso acontece, nós não abrimos a boca para glorificar. Quando isso acontece, nós não temos força para estender as nossas mãos e adorar ao Senhor. Porque o nosso corpo até está na casa de Deus, mas a nossa mente está preocupada. A nossa mente está turbada, focada em algo que não é para mim nem para você resolver. E aqui o salmista nos ensina que a primeira coisa que nós temos que fazer é declarar para a nossa alma, declarar para o nosso coração, declarar para a nossa mente e para o nosso espírito quem é o centro da sua vida. Ele nos ensina que ele, nessa oportunidade que ele teve de adorar ao Senhor, a primeira coisa, meu diácono Newton, que ele disse, ele declara que Deus é o refúgio dele e fortaleza.
socorro bem presente na hora da angústia. E no versículo 2, ele fala: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que o salmista está dizendo? Que nada externo é capaz de abalar na vida dele aquilo que está interno, guardado dentro do seu coração. E o princípio dessa palavra é entender que o Espírito Santo, ele contempla tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos, seja de bom, seja de ruim. Em todo o tempo o Espírito Santo está nos observando. Em todo o tempo o Senhor está com seus olhos fitados em mim, em você. E no mesmo momento que Ele observa para a minha vida e para a sua vida, Ele também observa quem é o centro da sua vida. Ele observa a quem você presta a sua adoração. Ele observa a quem você coloca a sua confiança. Ele observa a quem você clama na hora da oração. E Ele também observa a quem eu e você colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. E o salmista diz que ainda que a terra se mude, ou seja, ainda que tudo vire de cabeça para baixo, ainda que você olhe para o horizonte e o horizonte não te dê notícias boas, ainda que você olhe para a situação e os seus olhos veem e que você sente que nada vai mudar, ainda assim o salmista nos ensina que precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. Na nossa caminhada cristã, irmão, vamos se colocar da mesma forma que esse salmista estava diversas vezes. Vamos passar por atribulações, vamos passar por dificuldades, vamos passar por aflições, vamos passar por decepções, por portas fechadas, por sonhos não realizados. Mas ainda que isso aconteça, não é o mais importante na minha vida. Não é mais importante na sua vida do que a presença de Deus. A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta juntar riquezas? De que adianta ter uma vida boa, regalada, uma vida com muito dinheiro, se o Espírito Santo não estiver no meio dessa minha vida e da sua vida? O que adianta fazer planos e não colocar o Senhor como centro dos nossos planos? O que adianta fazer planos, sonhar, juntar dinheiro e ainda assim se sentir vazio? O salmista nos ensina: ainda que os montes se transportem, ainda que as coisas mudem de lugar, ainda que aquilo que você achava que não ia acontecer, de repente acontece, te pega de surpresa, me pega de surpresa, ainda assim, eu e você devemos continuar confiando no Senhor. Ainda assim, eu e você precisamos acreditar que Ele vai entrar na situação. E no versículo 5, versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela e não será abalada. Se eu e você, irmão, nesse dia de hoje não se colocar como uma cidade a qual a Bíblia está se referindo, e que no meio da minha vida, no meio da minha alma, no meio do meu corpo, nas minhas atitudes,
nas minhas falas, nos meus comportamentos, se eu não me pôr como essa cidade que em um rio, que se chama Jesus Cristo, habita no meio da minha vida e da sua vida, e por Ele habitar no meio da minha vida e da sua vida, eu e você não se alegrar, irmão, tudo que vai vir de fora vai abalar a minha vida e a sua vida. Porque aqui o salmista declara que há um rio que alegra a cidade de Deus. E Ele está no meio dela e não será abalada. O salmista está se colocando aqui como uma cidade. Uma cidade que não é regada pelo problema. Uma cidade que não é regada, meu diácono Newton, pelas preocupações, pelas aflições. Uma cidade, meu pastor, que não é regada pelo dinheiro. É uma cidade que é regada pelo Espírito Santo de Deus. E quando essa cidade, que é eu e você, ela é regada por esse rio que se chama o Espírito Santo, eu e você jamais seremos abalados. Eu e você jamais seremos tirados da rota. E o que eu acho mais bonito aqui nesse salmo é que o salmista, ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma declaração. Ele inicia se declarando para Deus e dizendo para todas as pessoas que estão ouvindo ele, que além de Deus ser o refúgio dele, Ele é o nosso refúgio. Ele não está se colocando aqui de uma forma egoísta, dizendo Deus é o meu refúgio. Ainda que ele falasse isso, irmão, dessa forma não seria errado, porque ele está declarando. Mas aqui ele está falando para as pessoas que estão ouvindo ele declarar. E de que em meio a tantas situações que ele vive e vivia naquele momento, ainda que ele passasse por um vale difícil, Deus continuaria sendo o refúgio e fortaleza dele na hora da angústia. E a pergunta que eu quero falar para você nessa noite é: quem tem sido o teu refúgio? Aonde você tem colocado a sua confiança? Aos pés de quem você tem colocado, derramado as suas lágrimas? Em quem você tem depositado a sua fé, irmão? E por um momento nós se esquecemos. No início desse culto nós louvamos um hino que diz que enquanto eu e você adora, Ele visita a nossa casa. Enquanto eu e você adora, Ele visita a nossa família. Só que o que a gente percebe é que Satanás tem colocado muitas pessoas no automático. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor, irmão, isso aqui é uma reflexão. Volta para casa e não sabe qual foi o propósito que os trouxe aqui à casa de Deus. Eu não adoro a Deus, irmão. Você não adora a Deus porque Ele enche a sua conta. Nós não adoramos a Deus porque Ele enche a nossa despensa. Nós adoramos a Deus porque se nós não vivêssemos com Deus em nossas vidas, não estaríamos aqui para contar essa história. Se o Espírito Santo de Deus não fosse misericordioso, nós não estaríamos aqui para adorá-lo, porque eu e você já teria morrido faz tempo. E sabe por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é o nosso respirar. Porque Ele é o maior amor da minha vida e da sua vida. Porque sem Ele, sem o Espírito Santo, nós não estaremos aqui, irmão, não viveríamos. E aqui o salmista, ele é bem enfático em dizer: Ele é o meu refúgio. Ele é o meu socorro. E ainda que as águas rujam,
ainda que os montes se abalem. E quando eu estava estudando essa palavra, me veio à memória, meu pastor, quando os discípulos estavam com Jesus no barco, e Jesus estava dormindo, e os discípulos estavam atônitos, preocupados. Nós vamos morrer. E eles começaram a se questionar entre eles, meu diácono Fábio, como ele pode dormir num momento tão difícil? E quando as pessoas lêem essa palavra, muitos acham que Jesus estava fazendo pouco caso do que os discípulos estavam vivendo. Mas aqui Jesus nos ensina uma lição. Ele nos ensina a descansar. Meu Deus. Ele nos ensina a descansar no meio da tempestade. Se os discípulos entendessem, compreendessem quem estava com ele no barco, Jesus estava passando uma mensagem para os discípulos, e os discípulos não estavam entendendo, porque estavam preocupados com a tempestade. Como que um Deus desce à terra para se sacrificar pela humanidade, e ver aqueles discípulos que ele escolheu a dedo, passando por uma tempestade, e não vai fazer nada? É impossível, irmão. E Jesus todo o tempo nos passa essa mensagem. Está vindo a tempestade, meu filho. Está vindo a tempestade, minha filha. Se você soubesse quem está com você no barco, você faria a mesma coisa que eu. Descansava. Os discípulos estavam tentando colocar o barco em uma rota. O vento estava empurrando para outro lugar. E eles perguntavam: será que ele não se importa? Será que ele não liga para o que eu e você está vivendo? Claro, irmão. O problema é que nós queremos fazer aquilo que é para Deus fazer. Aquilo que é para eu e você fazer, que é descansar, que é confiar. Queremos direcionar o barco com as nossas próprias mãos. E Jesus estava lá quietinho. A Bíblia diz que o barco estava a ponto de vir a pique. Sabe o que significa? O barco estava a ponto de virar, irmão. Mas enquanto ele estiver no barco, o barco não vira. Enquanto ele estiver no barco, irmão, confia no Senhor. Não faz que nem os discípulos que ficaram tentando direcionar as velas, sendo que o vento estava contrário. Não, irmão, calma. E talvez você chegou aqui da mesma forma que aqueles discípulos. Talvez eu cheguei aqui, você chegou aqui da mesma forma que aqueles discípulos. E quando eu peguei essa palavra para estudar, o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração. Porque na minha vida e na sua vida, só quem sabe o que você passa é o Espírito Santo. E todo o tempo ele nos ensina a confiar nele. Nos ensina a entender que o plano dele é maior que o meu, maior que o seu. De que se a minha esperança estiver nele, irmão, pode virar o mundo de cabeça para baixo. Vai acontecer segundo a ordem de Deus na minha vida e na sua vida. Pode virar o mundo de cabeça para baixo. Se ele declarou, ele vai cumprir a promessa que ele fez para mim e para você. Foi isso que o Espírito Santo de Deus me ensinou nesse dia de hoje. E no versículo, acompanhe comigo aí, 6, 5. Deus está no meio dela e não será abalada. Tons se embraveceram e os reinos se moveram. E ele levantou a sua voz e a terra
Se derreteu, aleluia. Nada pode atrapalhar quando Deus quer agir. Nada vai atrapalhar quando o Senhor, Ele entra em cena. Porque quando Ele declara, tudo aquilo tem que se sujeitar a Ele, irmão. A prova tem que se sujeitar a Deus. A dificuldade, a aflição, a tribulação, quando Ele declara, eles têm que se sujeitar a Deus. E não existe prova que eu e você viva e enfrente que o Senhor, Ele não saiba que você pode suportar. Porque se a Bíblia diz que quando a minha cruz, a sua cruz é pesada, Ele toma para si. Quando nós vivemos uma provação, irmão, é porque Ele sabe que nós podemos suportar. Ai, irmão, mas muitos sucumbem, muitos caem. Sabe por que muitos caem? Porque se esquece do que esse salmo diz. Se esquece de colocar Jesus como centro. Se esquece de colocar Jesus como a fortaleza, como o socorro bem presente. Sabe o que me chama a atenção? É que Pedro queria viver aquilo que Jesus estava vivendo, caminhar por sobre as águas. E quando ele pediu para ir até o encontro de Jesus, Jesus permitiu ele ir. Mas a única coisa que ele não pediu foi quando ele se afundou no mar. Sabe quem foi que puxou ele? Foi Jesus. Ele pediu para ir para o mar caminhar, Jesus permitiu. Mas na hora que ele afundou, o próprio Jesus pegou pela mão dele e levantou. E Ele sabe o que você precisa nesse dia de hoje. Ele sabe aquilo que você precisa, irmão. Ele sabe aquilo que eu sonho, que você sonha. Mas se o seu sonho não for o sonho de Deus, esqueça. Porque não adianta eu fazer planos que Jesus não queira. Não adianta eu arquitetar coisas que Jesus não está no meio. Não adianta eu querer fazer com minhas próprias mãos aquilo que Deus mandou, eu ficar quieto, irmão. E Pedro queria caminhar, ele viu Jesus caminhando e ele queria caminhar. Jesus disse: vem, Pedro. Só que quando o primeiro vento bateu, Pedro afundou, irmão. Ele não teve nem tempo de pedir para Jesus salvar, mas Jesus estava lá do lado dele. Quando ele desceu, Jesus segurou na mão e puxou para cima. Sabe o que nos ensina aqui essa palavra? É de que em meio a todas as perseguições que nós vamos viver ao longo dos anos, Ele sempre esteve do meu lado e do seu lado. Ele nunca nos desamparou, a igreja. E quando a gente entende, a gente passa a amar Jesus muito mais do que a gente ama. Quando você sair daqui desse culto, que for para casa, você vai lembrar dessa palavra. E você vai fazer uma reflexão na sua casa e ver se o que você está dando para Deus é necessário só isso. Você vai entender que você precisa dar muito mais daquilo que você já dá ao Senhor. Você precisa recalcular as suas rotas, colocar Deus como centro. Se Ele é o centro, amém. Se Ele não é o centro ainda, precisa colocar Jesus no centro o mais rápido possível. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coisa linda, irmão. Quando a gente entende o tamanho do Deus que a gente serve. Que coisa maravilhosa, igreja. Quando a gente entende o tamanho do poder do nosso Deus. Eu costumo dizer, irmão, que tudo aquilo que a gente vive perto do mar vermelho que Ele mesmo abriu é fichinha. Só que a gente se desespera. Lendo essa passagem, o Senhor me trouxe também a memória, já vou encerrar. Quando a Agar, ela estava no deserto com Ismael, com medo do menino morrer porque não tinha água para dar.
E eu queria chamar a atenção para 2 pontos aqui. Primeiro, que o Senhor, Ele não fez brotar uma fonte. A fonte já estava lá. Sabe o que o Senhor fez? Abriu os olhos dela para enxergar a providência da fonte que estava do lado dela o tempo todo. Você não entendeu essa palavra? Tem coisas que o Senhor já fez na minha vida e na sua vida que a tribulação é tanta que a gente fica cego. O Senhor todo o tempo esteve lá do nosso lado e a gente fica cego pela preocupação. Ela viu o menino chorar, ficou triste. Aí o Espírito Santo, o anjo do Senhor, e quando a Bíblia diz anjo do Senhor, quer falar sobre teofania, é Deus em espírito visitando aquela pessoa. E quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi visitar ela e perguntou por que ela chorava, ela respondeu porque o menino não tinha água para beber. Aí o anjo disse para ela: levanta agora os teus olhos. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, meu diácono Julival? É que o problema pode ser grande, mas o Senhor está no meio do nosso problema. E que eu e você precisamos se atentar quando o Espírito Santo de Deus, Ele está do nosso lado, nos ensinando, nos tocando. E da mesma forma que Ele fez com essa mulher no deserto, Ele fez quando estava com o discípulo no barco. Ele sempre esteve lá, irmão. Ele sempre esteve do meu lado, do seu lado, igreja. Ele sempre foi o nosso refúgio, igreja. Ele sempre foi a nossa fortaleza, irmão. Ele sempre foi o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O problema é que quando a gente chora, a gente não lembra disso. O problema é que quando a gente passa pelo vale, não se lembra disso. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. As atribulações não podem nos separar do amor de Deus. Os vales profundos, escuros e frios não podem nos separar do amor de Deus. Sabe o que quer dizer? É que o amor de Deus vai muito além de qualquer tribulação. O amor de Deus vai muito além de qualquer dificuldade. O amor de Deus, meu irmão, vai muito além de qualquer aflição que nós vamos viver. Porque nós possamos passar pelo vale, sim. Mas se Ele estiver do nosso lado, se Ele estiver segurando na minha mão e na sua mão, com certeza nós vamos sair cantando o hino da vitória. Com certeza nós vamos levantar a mão e adorar. Porque Ele vai estar comigo sempre, irmão, na minha vida e na sua vida. Versículo 8. Olha que coisa linda. Ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele que faz cessar as guerras. Queima os carros no fogo. Sabe o que isso quer dizer? O salmista chama e diz: vem ver. Contempla o que o Senhor fez. Contempla quantas coisas ruins aconteceram e você estava guardado. Contempla quantas guerras o mundo está vivendo e você está guardado por minhas mãos. Será que a gente não pode enxergar, irmão, que todo o tempo o Espírito Santo, Ele não nos abandonou? E o salmista diz: vem, veja, vinde. Olha o que Ele fez e mesmo assim Ele não te desamparou. Olha quantas pessoas pereceram e nós permanecemos.
Olha quantas pessoas caíram, se perderam no meio do caminho, e nós permanecemos. É Ele, irmão. A Bíblia diz, é Ele quem faz cessar as guerras. É Ele quem queima os carros no fogo. É Ele quem resolve o nosso problema. É Ele quem cura nossas feridas. É Ele que toca na minha vida e na sua vida e faz as coisas mudarem de lugar. Mas Ele diz no versículo 10. Leia aí quem pode ler. Versículo 10. Agora nós temos uma mudança aqui, meu pastor. Aqui era o salmista falando. E no versículo 10, Deus diz, aquietai-vos, e saber que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Acalma o seu coração. Aquieta a sua alma. Que a partir do momento que você descansar em mim, você vai saber que eu sou Deus. Você vai saber que eu sempre estive contigo. Você vai saber que eu nunca te desamparei quando você aquietar o seu coração. Sabe por quê? Porque em tribulação a gente não consegue pensar. Passando problema, a gente não tem força para orar. Quando a despensa está vazia, não se lembramos que Ele pode fazer prosperar. Quando a porta está fechada, se esquecemos que só Ele pode abrir. Sabe por quê? Porque a nossa alma não está calma. Porque a nossa alma, ela não está em paz. Quando Elias obedeceu a Deus, envergonhou os profetas, fez aquilo que o Senhor ordenou, fez o sacrifício da forma que o Senhor pediu. Quando desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Na primeira ameaça, Elias correu para a caverna. E a Bíblia diz que ele esperava Deus falar com ele na caverna. Foi o terremoto, foi a tempestade, foi o fogo. E ele não ouviu Deus falar. E quando Elias estava dentro da caverna, a Bíblia diz que foi uma brisa suave. Ou seja, quando a alma de Elias estava calma, quando a alma de Elias estava propícia a ouvir a voz de Deus, quando o espírito de Elias tinha se acalmado e entendido que naquela caverna ele não estaria sozinho, o Senhor chegou para Elias e fez uma pergunta: Elias, o que fazes aí, Elias? Sabe o que eu entendo aqui? É que Elias estava pensando nas ameaças. Sabe o que Deus fez? Deus deu um tempinho para Elias se acalmar. Porque nessas três situações que eu citei, Jesus no meio do barco, a fonte no meio do deserto, e Elias ouvindo a voz de Deus na caverna, todas essas três situações, para as pessoas entenderem que Jesus estava num negócio, estava no meio, precisaram compreender e acalmar o coração. Primeiro a mulher, os discípulos, lembraram que dentro do barco tinha um homem dormindo, o nome dele era Jesus.
Na segunda situação, a mulher estava preocupada que o filho ia morrer de sede. O anjo foi e disse: levanta os olhos e vê. E na terceira situação, ele esperava Deus falar um terremoto. De todas as formas, mas Jesus só foi ao encontro dele quando ele estava calmo, com o coração propício a ouvir a voz de Deus. Precisamos entender, irmão, que quando nós aquietamos o nosso coração e confiamos, Ele faz do jeito dele. Quando aquietamos a nossa alma, os nossos pensamentos, quando focamos na presença, Ele começa a agir ao nosso favor. E se você parar para reparar aqui na palavra do Senhor, todas as vezes que o povo de Israel estava preocupado, a primeira palavra que Deus mandava dizer era: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você suportou até aqui, irmão? Aquietai-vos. Você sobreviveu até aqui, igreja? Aquietai-vos. Tinha tudo para você e eu morrer. Chegamos até aqui. Aquietai-vos, irmão. Descansa o teu coração. Coloca a tua confiança em Deus. Coloca a tua fortaleza em Jesus. Coloca as tuas orações naquele que pode resolver o seu problema. Não olha para o homem não, irmão. Olha para o Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida. Oh, igreja, se você entendesse essa palavra. O Espírito Santo falou tão forte ao meu coração que depois dessa palavra aqui, a minha vida, ela foi transformada. Eu aprendi que aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que é para Deus fazer, eu não posso, nem em hipótese alguma, se meter fazer. Porque Deus, Ele não precisa ser ajudado. Guarda isso com você. Deus não precisa ser ajudado. Ele não depende de mim. Ele não depende de você para fazer. E a única coisa que Ele fala é: aquietai-vos. Quando você se acalmar, quando você ficar quieto, você vai entender que eu sou Deus na sua vida. É isso que está dizendo. Quando Ele fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando o povo se acalmou, o povo viu o mar se abrir. Quando ele viu o maná cair do céu. Aleluia. Aleluia. Irmão, leia o versículo 11. Verso 11. Quem pode ler? Você entendeu o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você? Você entendeu que você veio aqui com um propósito? Você entendeu que a sua vida ela tem que estar firmada em Cristo? Independente do que você viva, Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Só que Deus, Ele não é intrometido. Guarda isso com você. Deus não é intrometido. Não tem uma passagem na Bíblia, igreja, que Deus fez uma cura sem perguntar o que aquela pessoa queria que Ele fizesse. Ele abriu o olho dos cegos. Ele curou os leprosos, fez paralítico andar. E todas as vezes que Ele tocou, não é quando Ele foi tocado,
Porque quando ele foi tocado, ele liberou a cura. É quando ele tocou, quando ele foi tocar, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Queres ficar são? Queres ser curado? Se a pessoa respondesse: eu não, você acha que Deus ia tocar e ia curar? Você acha, irmão? Não, irmão. A mesma coisa é isso aqui, ó. Para ele ser o seu refúgio e fortaleza, eu e você precisa colocar ele como refúgio e fortaleza. Para ele ser a minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança tem que estar depositada nele. A nossa fé, as nossas orações, as nossas lágrimas têm que estar depositadas 100% nele. Porque ele não vai se colocar à frente de uma guerra por alguém que não quer ser protegido por ele. Você pegou isso aqui? Ele jamais vai se colocar à frente de uma batalha que ele não seja colocado como escudo na minha vida e na sua vida. Você quer dizer o que, meu diácono Anderson? Eu quero dizer para você que se ele não for o centro da sua vida, esqueça. Se a sua vida não for regida por ele, se tudo que você fazer, o seu comportamento, as suas falas, aonde você anda, com quem você anda, o que você fala, se isso não for reflexo da sua vida com Deus, ele não vai estar com você. Sinto muito de falar. Para você entender mais fácil, se você não colocar ele como centro, ele não vai ser colocado como centro. Ele vai até te guardar, vai até te blindar. Mas a Bíblia diz que nem sempre Deus contenderá com o homem. Está escrito aqui, ó. Nem sempre Deus contenderá com o homem. Sabe o que quer dizer? Que vai chegar um determinado momento que ele tira a mão. E ele permite acontecer o que tem de acontecer. A Bíblia diz: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O pensamento de Deus é o melhor para a minha vida, é o melhor para a sua vida. Só que tem pessoas que contendem o tempo todo com Deus. Todo o tempo Deus está mostrando onde está errado, onde tem que consertar, mas não conserta. Não coloca no lugar, então vai chegar um determinado momento que ele vai tirar a mão e aí acabou, igreja. Outro dia a pastora pregou aqui sobre o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo. É quem está guardado por ele, é quem sabe aonde está guardado. Se você não estiver guardado no esconderijo do Altíssimo, esqueça. Debaixo das suas asas estarei seguro. E tem pessoas que insistem em se afastar debaixo das asas de Deus. Não é mais tempo, igreja. Não é mais momento. Não é mais momento. Quando eu entendo isso, a minha vida ela começa a tomar rumos diferentes. Porque quando eu falhar, quando eu pecar, quando eu errar, se o erro, se o pecado, se a falha, meu diácono Newton, não me incomodar para me consertar, pode-se dizer que eu já estou morto espiritualmente. Quando o pecado vira um pecado de estimação,
Quando eu erro e não entendo que eu tenho que me consertar, sinto muito em dizer para você, você está nadando para morrer na praia. Estou sendo sincero com você. Porque quando a gente inicia essa palavra aqui, ele declara: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus. E infelizmente muitas pessoas estão permitindo sair de perto do refúgio. Muito cuidado, igreja. Muito cuidado com as pessoas que te afastam de Deus. Muito cuidado com os lugares que te afastam da presença. Muito cuidado com os convites. Muito cuidado com a oferta. Muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós olhamos. Muito cuidado com aquelas pessoas que queremos perto e Deus quer que esteja longe. Meu Deus, vou falar, Jesus. Nos Estados Unidos existe uma câmara secreta que se chama bunker. Escuta isso aqui, já vou encerrar, já finalizei. Meu Deus, e a primeira coisa, eu não sei se aqui no Brasil o presidente tem, eu não sei, pastor. Só que um país que tem muita guerra, um país que enfrenta muitos inimigos, foi necessário construir um refúgio. Então, quando começa a cair as bombas, quando começam os ataques, sabe o que é que o presidente dos Estados Unidos faz? Se esconde no bunker, se esconde no refúgio, trazendo para a nossa vida espiritual. Nós vamos viver ataques todos os dias. Arrepiei todo. Escuta isso aqui, irmão. Todos os dias nós vamos ser bombardeados. Todos os dias vamos enfrentar dardos inflamados, setas malignas. E se você não tiver Deus, o Espírito Santo, como seu bunker, como seu refúgio, você vai morrer, irmão. Quer ver outra curiosidade para a gente encerrar? Quando ele entra, meu Deus, quando o presidente dos Estados Unidos, meu pastor, entra no bunker, e o Livão pegou. Não é que ele fica quietinho lá com medo, não, irmão. Ele vai ficar guardado, mas ele vai continuar fazendo os planos, planejando, arquitetando. Sabe por quê? Porque mesmo você guardado no seu refúgio, as guerras do lado de fora vão continuar. Mesmo você guardado, blindado por Deus, as guerras, os ataques, as setas, os principados e potestades vão continuar querendo acabar com a minha vida e com a sua vida. Mas se eu e você estiver num refúgio chamado Espírito Santo, pode o mundo acabar, pode desabar tudo ao nosso redor, nós vamos estar guardados por Deus. Nós vamos estar guardados pela presença do Espírito Santo.